Boa noite. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite a todos dessa linda roda de meditação. Boa noite. Boa noite, então, sejam bem-vindos. Vão chegando, trazendo a presença. E como estão? Como foram de terça-feira? Pior é que não tá tão frio, mas eu sou friorenta, então eu tava atendendo e aí eu comecei a sentir um pouco de frio, eu já coloco o meu moletom. Mas não tá muito frio, não. O dia foi bem bonito aqui em São Paulo. E sempre cai um pouquinho, né, a temperatura agora no final do dia, mas tá bom. Muito bom. Um beijo, Gui. Muito bom. Então, espero que todos tenham tido uma terça-feira muito abençoada, iluminada. Então no Rio tá um ventinho frio, então tá igual aqui, porque eu também tô sentindo. Muito bom. Então, bem-vindos. Conforme você for chegando, vai encontrando seu lugar, se sentando, vai trazendo a sua presença. Já já a gente começa a nossa meditação. Olá, sou do Rio e estou com frio, tá vendo? Salvador sempre quente, né? Sempre essa temperatura agradável, gostosa. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá. Ontem falamos um pouquinho sobre o medo. Falei que eu estava começando a ler um livro que explora muito todo o aspecto sobre o medo, o sentido do medo. E ele traz uma série de olhares que eu achei interessante, então conforme eu vou lendo, eu vou trazendo aqui algumas reflexões pra gente conversar, tá bom? E o medo, a gente acaba brigando muito com ele, né? E eu sempre converso muito com meus clientes. Não adianta ter raiva do medo, não adianta brigar com medo, né? O caminho é outro. O medo, ele existe como um mecanismo de sobrevivência e ele sempre vai existir. E que bom que ele existe, né? Porque senão a gente se colocaria em muitas situações aí de risco, né? Vamos dizer assim. Então, vamos começar a fazer as pazes com os nossos medos, porque começa daí, né? Ontem eu falei muito desse reconhecimento e dessa aceitação, para que eu comece depois fazendo um outro movimento em relação a ele, tá? Exatamente, é um mecanismo de defesa, um mecanismo de sobrevivência, enfim. Então ele tá aí porque ele precisa existir, né? Claro que quando a gente está falando de medo, a gente está falando
de um medo que pode vir de fora, né? Ou seja, ser visível para as pessoas. Então a gente está falando de medo de bicho, enfim, né? Um medo visível, um medo real. Mas ele pode vir, de dentro. Claro que ele pode ser ativado por uma situação externa, né? Qualquer situação emocional que toca nossa vulnerabilidade, tá? E aí é um medo interno muito construído a partir da minha experiência de vida, né? E toda vez que eu tiver um gatilho, o gatilho ele vai sempre despertar essa sensação de medo em mim, sempre vai ativar essa memória, e aí eu acabo expressando esse medo de alguma forma, tá? Então, todos os medos normalmente nos mostram que a nossa identidade, que o nosso eu, e principalmente, né, que a nossa sobrevivência está sendo ameaçada. E aí, de novo, não necessariamente só por um aspecto real, de fora, visível, mas também por um aspecto interno, né, que é acionado, tá? E é difícil a gente entrar numa discussão sobre o medo ser justificado ou não, porque o que é medo para mim pode não ser medo para você, né? Há aí um grande exemplo de barata. Tem gente que tem um medo absurdo de barata e tem gente que, né, nada acontece. Então não existe muito uma justificativa, e por isso que ontem eu falei muito desse entendimento, dessa conversa com o medo, para eu entender por que ele está se fazendo presente ali naquele momento, né? O que ele vem, né? Por que ele está entendendo que aquela situação é ameaçadora para mim, né? Então eu preciso começar a dialogar muito com esse medo para eu construir, sim, outros recursos, ferramentas para me ajudar a lidar com ele, tá? E o corpo, ele como que eu vou dizer? Ele é pelo corpo que a gente percebe, né, esse medo. E é a partir dessa percepção que a gente avalia também, né, o tamanho desse medo e se eu vou ter condição de lidar com ele ou se eu vou fugir, né, se eu vou realmente expressar esse medo de alguma outra forma. Então, nosso corpo é que nos informa, né, sobre esse estado de medo. Lembra que eu falei ontem que o medo é uma emoção, ele realmente se expressa pelo corpo e é a partir dele que eu começo a fazer um pouco dessa avaliação. Então é importante a gente reconhecer também qual é o caminho que esse medo, né, se expressa no meu corpo, porque pode ser que para você seja de um jeito, para mim também seja de outro. E eu também tenho pavor de barata. Então eu preciso entender, porque para alguns é o coração acelerado, para outros é dor no estômago, frio na barriga, para outros é a respiração acelerada, e enfim, então precisamos começar a fazer todo esse reconhecimento, para que devagar eu possa ir construindo recursos para lidar com aquilo que tanto me assusta, né? Agora, quando o medo realmente ele começa a tomar uma proporção muito grande, é como se ele de fato atingisse praticamente uma autonomia.
e o nosso corpo, ele é como se ele também adotasse vida própria. A gente já não tem mais o controle sobre nós, né? Sobre o nosso corpo, então, e aí realmente acaba até aparecendo pensamentos desagradáveis, enfim. E aí vira realmente aquele cenário realmente horrível, né? Desagradável e que tanto a gente faz de tudo para não acontecer. Então, provavelmente eu já vivenciei isso de alguma forma e aí eu vou pro lado oposto disso, né? Eu vou realmente tentar nunca mais viver nada parecido com isso. O tamanho é realmente a sensação de não estar, né, no controle do nosso corpo, enfim, de mim mesma, né? Quando eu falo em expressão do medo, é claro que tem pessoas que conseguem lidar com medo e fazer aquilo que precisa fazer com medo mesmo, né? Por isso que existe essa expressão, vai com medo mesmo. Mas, quando eu tô falando em expressão do medo, eu tô falando também de ansiedade, preocupação com o futuro, ou seja, eventos que ainda não aconteceram, ou seja, isso também é uma expressão de medo, tá? Quando eu entro num movimento de evitação, ou seja, eu evito lugares, eu evito pessoas, e evito aquilo que de fato me coloca, né, num estado de vulnerabilidade. Só que isso, por um lado, me limita muito, né, limita a minha liberdade, né? Paralisia, né, quando é outra expressão de medo, ou seja, me impede de tomar decisões, de agir, né, de seguir em frente. Então eu praticamente congelo e não consigo avançar, eu fico no lugar, né? Não necessariamente estou falando de um lugar físico, mas eu não consigo seguir em frente, ir atrás daquilo que eu gostaria. E existe também, né, uma outra expressão de medo, é o comportamento de conforto. O que é isso? É o comer em excesso, usar substâncias. Então é também trazer comportamentos de alívio temporário. Isso também está relacionado à expressão de medo, tá? Então comece a perceber aí como que o medo se expressa em você, se você consegue realmente lidar com ele e fazer o que você precisa com o medo presente ali, você vai administrando até que aquilo, né, acaba sendo realmente suprido, né? Ou se você expressa esse medo com todas essas formas que eu falei, tá? Então, ansiedade, evitação, paralisia e comportamento de conforto. Então, são todas possibilidades de expressão de medo, síndrome do pânico, sem dúvida nenhuma, né? E maneiras que cada um de nós vamos tentar lidar com medo. Porque quando eu falo em lidar, às vezes a própria paralisia e evitação é a forma como naquele momento eu estou encontrando de lidar com o medo que está presente. Então não é que está errado, não é que está certo, enfim, mas para aquele momento, para aquela situação, eu não estou encontrando outros recursos que me façam ter um comportamento diferente desse, tá? Mas é importante eu começar a reconhecer, entender o que está por trás, né, desse medo, que me faz agir dessa forma, né, expressar o medo assim, para que eu comece então ir em busca aí de outros recursos, tá bom? Síndrome do pânico, ele é realmente
é uma situação assim desesperadora, né? A pessoa ela praticamente ela não vive só o medo, ela vive inclusive o medo de algo, né? Ela vive inclusive o medo da morte ali, porque a sensação de morte é muito grande, né? É ruim. Então são muitos os medos, né? Medo de perder entes queridos. Então, né? Começa a questionar um pouco o que está por trás, né? O que passa pela sua cabeça para que esse medo ficasse ali instalado, né? E o que mobiliza esse medo em mim, né? O que eu faço em virtude desse medo, né? Então, tudo isso a gente precisa começar a questionar. Gosto dessa palavra. Começa a questionar, trazer reflexões, e conforme você vai aprofundando, você vai conseguindo ter uma compreensão e entendimento melhor, né? Por isso que a gente fala em acolher. Acolher nada mais é que isso, é compreender por que ele está aqui, entende? E é realmente ir fazendo esse aprofundamento, tá? E conforme eu consigo fazer esse aprofundamento, com o tempo eu vou tentando identificar outros recursos aí para lidar, tá bom? Hoje mesmo eu estava falando sobre isso com uma cliente minha. Nós aqui não temos uma cultura que realmente nos coloque num lugar bom sobre perdas, né? Mas a gente sabe que é a única certeza, né, que nós temos. Então, mais do que necessário que a gente realmente comece a lidar, né, com esse sentimento aí, com esse medo que tanto realmente nos presenteia, né? É complicado. Mas em algum momento a gente fala então desse medo em específico, tá? Eu tô falando de um medo mais geral aqui, mas depois me mandem aí possibilidades da gente falar sobre medos mais específicos, tá bom? Manda lá no meu Instagram. Então vamos meditar. Sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, relaxe os ombros, relaxe as mãos sobre as pernas, respire bem profundo. O nome do livro é O Sentido do Medo. O Sentido do Medo. E vamos lá. Então, respire. Inspire bem profundo. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra o seu olhar interior e volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, você caminha para encontrar seu eu interior, a sua essência. Respire. E através da sua respiração, você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você.
Respire profundamente. Relaxe qualquer ponto de tensão em você. Vá serenando os seus pensamentos e se mantendo presente através da sua respiração. Lembre-se que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. Se conecte à sua respiração. E o convite é que você relaxe e por alguns instantes você possa ficar no seu silêncio e silenciar a sua mente. Então respire profundamente. Permita-se entrar em contato com o seu medo, apenas para observá-lo com compaixão, com curiosidade. E talvez você possa reconhecer os gatilhos que desencadeiam seu medo. Palavras, lembranças, situações inesperadas, futuro. Respire e observe como o seu corpo responde. O coração acelera ou a respiração acelera, frio na barriga, dor de estômago.
ou a mente que começa a trazer muitos pensamentos. Respire profundamente e enquanto você respira, imagine que está criando espaço dentro de si para explorar todas as respostas. Respire, acolhendo todas as respostas. Então imagine, visualize e sinta que você está envolvida em uma luz suave, acolhedora. E essa luz é a energia do amor, da compreensão, da compaixão por você e pelo seu medo. E respirando profundamente, permita que essa luz toque cada parte de você, onde você se sente mais vulnerável, inseguro, assustado. Visualize e sinta essa luz como se ela dissolvesse qualquer sombra, qualquer energia que está relacionada ao medo. E vai visualizando e sentindo essa luz percorrendo cada parte de você. Leve a sua atenção ao seu coração. Acolhendo suas respostas, acolhendo a sua emoção, que também está envolvida por essa luz. Integre em seu coração respire profundamente e vai trazendo a sua atenção bem devagar para o momento presente. Traga sua atenção para a respiração, traga sua atenção para o seu corpo. E no seu tempo, no seu ritmo, vai
vai voltando por aqui e agora. Gentilmente, abrindo os olhos. Muito bom. Acolha, aprenda a acolher não só o medo, mas qualquer emoção que apareça aí, para que a gente encontre as respostas que a gente precisa, né? Que o medo realmente ele se torne um guia para que a gente possa ir em busca dessas respostas, porque são elas que muitas vezes vão possibilitar novos recursos e ferramentas para lidar com o medo. E uma delas é a sua luz. Lembra que a sua luz traz realmente sempre todo o potencial de ser humano que você é. Então, recorra sempre a ela, tá bom? Beijo, gratidão, namaskar. E vamos lá. Boa noite, uma linda quarta-feira a todos. E amanhã a gente se encontra aqui. Até amanhã.